Olá, amigos da literatura, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês os livros que eu acabei trazendo da minha biblioteca, que estavam lá na minha casa no Rio Grande do Sul, onde eu morava com os meus pais, e também dos livros que eu acabei ganhando de aniversário, que ocorreu aproximadamente 10 dias atrás. Mas antes, deixa eu só mostrar essa camisa que eu acabei ganhando, viu? Que é uma expressão baiana que denota uma afirmação, uma confirmação, né? Mais uma para minha coleção de camisas baianas. Começando pelos livros que eu acabei trazendo da minha cidade natal para cá, porque aqui, dá para ver aqui no vídeo, esse é apenas o espaço que eu tenho, esse mais um espaço no outro quarto, que eu tenho para guardar os livros. E lá na casa dos meus pais, o espaço era bem maior. Então eu acabei selecionando alguns livros específicos que eu gostaria de trazer para cá, para deixar nessa minha biblioteca daqui. O primeiro que eu gostaria de mostrar é O Alienista, do Machado de Assis. Dessa versão da Companhia das Letras, não sei se dá para ver, mas tem até um certo relevo no livro. Eu trouxe esse livro, resolvi trazer esse livro aqui, porque eu confesso que eu não tenho certeza se eu já li O Alienista, do Machado de Assis. Eu teria que consultar a lista de livros lidos. Mas eu conheço um pouco da história. Basicamente, o Dr. Bacamarte, ele é um médico que à época se chamava de alienista, né? E é o que hoje nós conhecemos como psiquiatra. Então ele inaugura a chamada Casa Verde, que é uma casa para estudar a mente humana. Só que nesse meio tempo entre colocar algumas pessoas na Casa Verde para serem estudadas, o Dr. Bacamarte acaba perdendo o fio da meada, porque ele acaba se perdendo na própria loucura no qual praticamente todas as pessoas da cidade são colocadas ali. Ele, de certa forma, ele vai perdendo a noção do que é louco e do que é a lucidez humana. E a história se baseia nesse sentido. Outro livro que eu acabei trazendo é esse daqui. Para quem me acompanha um pouco nesse canal sabe que eu tenho uma paixão, eu gosto muito do Dostoiévski. E recentemente eu me propus a completar os livros dele pela coleção Leste da Editora 34. Então, até acabei ganhando alguns livros nesse sentido. Mas esse livro aqui, da versão, nem sei se tem editora, de capa dura, acho que é Círculo do Livro. Eu acabei ganhando, comprando num sebo, acho que foi em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. E é uma versão, tá até o preço aqui, ó, R$50. É a versão muito bonita desse livro. Bom, qual é a moral da história desse livro aqui? O patriarca da família Karamazov é uma pessoa com certas falhas, com certas fissuras morais. E ele acaba sendo assassinado. E o filho mais velho, o Dmitri, ele acaba sendo injustamente acusado do crime. Até por conta do seu temperamento mais impulsivo, digamos assim. Mas o legal é que no enredo ele vai mostrando que todos os filhos, no caso os irmãos Karamazov, eles tinham um motivo especial para querer ver o pai morto. Também trouxe 3 exemplares dos meus livros. Um de Manual do Crime Perfeito, que inclusive o enredo da história se passa em Venâncio Aires, que é a cidade onde eu nasci e de onde eu trouxe os livros. E 2 exemplares de As Luzes do Farol, que foi o meu segundo livro. Então, O Último Júri de Louis, o primeiro livro,
As Luzes do Farol, o segundo, e Manual do Crime Perfeito, o terceiro. E o último livro que eu acabei trazendo de Fernando Soares é esse daqui. A Revolução dos Bichos. Se tivesse livros obrigatórios para se ler na vida, certamente a Revolução dos Bichos deve estar nessa lista, porque embora não seja, eu anotei algumas páginas aqui que eu vou mostrar. Embora não seja o livro mais famoso do George Orwell, que o mais famoso dele é o 1984, que é inclusive o livro que de certa forma embasou ou inspirou o BBB, né? Que é uma cidade cercada por câmeras, etc. Eu particularmente prefiro A Revolução dos Bichos. Eu acho um livro que me pegou mais. Qual é a moral da história? Os bichos estão revoltados com o proprietário da granja do Solar, lá na cidade fictícia da Inglaterra, e eles acabam se revoltando, se rebelando contra o proprietário da granja, e eles acabam tomando o poder e expulsando o humano da granja. E naquela percepção inicial, a ideia era, nós éramos explorados pela pessoa humana, pelo humano, e agora nós, bichos, vamos administrar a granja, e todos vamos viver bem, todos vamos ter direitos iguais, etc, etc. Não é à toa, não é de graça que o porco estampa a capa do livro. Por quê? Porque na história, o porco, na figura do Bola de Neve, do Napoleão, eles são os bichos, os animais mais inteligentes. E eles acabam usando essa inteligência para dominar os outros animais. A história vai se desenvolvendo em torno da construção do moinho d'água na granja. Eu até anotei algumas páginas que eu queria mostrar para vocês, 25 primeiro. Quando começou a relação, a sociedade dos bichos, vamos dizer assim, a ideia era que todos os bichos eram iguais, tinham os mesmos direitos, as mesmas obrigações, e eles criam os mandamentos, 7 mandamentos, que são, primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Mandamento segundo, o que andar sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. Mandamento número 3, nenhum animal usará roupa. 4, nenhum animal dormirá em cama. 5, nenhum animal beberá álcool. 6, nenhum animal matará outro animal. 7, o mais importante, ao meu ver, todos os animais são iguais. Só que no decorrer da história a gente vai percebendo que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E o interessante é que vai se fazendo o Orwell vai fazendo essa, não digo parábola, mas essa metáfora, que na verdade é o reflexo da sociedade humana, de o mais forte, seja intelectualmente, seja fisicamente, ele vai tentando dominar o outro. E é o que acontece aqui quando o Bola de Neve e o Napoleão eles vão dominando os outros animais pela sua inteligência. Alguns animais ali eles não sabiam ler, não entendiam muitas coisas. E os porcos, por serem os mais inteligentes, eles exerciam essa dominação intelectual sobre os outros para obter um benefício próprio. Um exemplo disso está quando o Sansão, que é o cavalo que estava na granja, ele acaba se machucando. E quando o caminhão, que em tese seria o de um veterinário, veio para buscar o Sansão para cuidar dele, os animais perceberam que estava escrito matadouro de cavalos. Deixa eu ver, 97. Estava escrito assim no anúncio, no letreiro do caminhão: Alfred Simmons, matador de cavalos. E quando os animais perceberam que estava escrito isso no logo
do caminhão, eles acabaram se rebelando, tendo certeza que não veriam mais o Sansão. E quando a história chegou até os superiores, os porcos, né, eles tramaram uma explicação que muita gente vê hoje em dia, de como nós somos, de certa forma, enganados por enredos, por explicações que não passam de grandes vazios. Exemplo: chegar a seu conhecimento, disse ele, que um boato idiota e perverso circulara por ocasião do internamento de Sansão. Alguns animais tinham visto que na carroça que transportou Sansão estava escrito matadouro de cavalos, chegando à conclusão de que Sansão estava sendo mandado para o carniceiro. Era quase inacreditável que um bicho pudesse ser tão estúpido. Com certeza, gritou indignado, sacudindo o rabicho e dando pulinhos. Com certeza, todos conheciam seu líder amado, o camarada Napoleão. A explicação era bem simples. A carroça pertencera antes ao carniceiro e depois fora comprada pelo cirurgião veterinário, que ainda não apagara o letreiro eis considera o engano. E dessa forma os animais acabaram sendo enganados por uma narrativa fantasiosa que os levou a se permitirem ser enganados pelos porcos e por aqueles que têm o maior poder. No caso aqui, o poder é um poder intelectual de convencimento, de, sei lá, acesso à informação, digamos assim. Continuando, agora com os livros que eu acabei ganhando de aniversário, eu ganhei 3 livros do meu amigo Dostoiévski, que é o... Vou mostrar um de cada vez. Bobok, O Duplo e A Aldeia de Stepanchikovo e seus habitantes. E 2 livros do Carl Sagan, O Cosmos e também O Pálido Ponto Azul. Bom, começando pelos livros do meu amigo, camarada, como diria Bola de Neve e Napoleão, Dostoiévski, O Duplo e A Aldeia de Stepanchikovo, confesso que eu não conheço, mas a ideia é, primeiro, eu gosto demais do Dostoiévski e também eu quero completar a coleção Leste da editora 34, que segue essas capas meio abstratas, meio fantasmagóricas, meio rabiscadas, e eu me propus a completar aos poucos a coleção dos livros do Dostoiévski da editora 34, dessas capas da coleção Leste. E o outro livro é o Bobok, que é basicamente a história de um escritor fracassado e alcoólatra, que ele sai andando, perambulando pelas ruas, e ele acaba ingressando num cemitério. E lá ele começa a escutar o diálogo dos mortos, que a ideia basicamente é que quando as pessoas morrem, elas não perdem imediatamente a consciência. E elas acabam tendo, por algum breve período, uma espécie de consciência residual. E, de certa forma, essa resposta do Dostoiévski é justamente a crítica que ele sofria à época de ser tratado como um louco. Então, Dostoiévski transpôs no livro a crítica às pessoas que o tratavam dessa forma à época. E os outros 2 livros são Cosmos, que eu ainda não comecei a ler. É importante dizer que não são livros de astronomia, né? São uma espécie de filosofia que nos fazem refletir o quão pequenos nós somos. E esse daqui, talvez seja o mais famoso dele, que é O Pálido Ponto Azul. Talvez você já tenham lido o texto do Pálido Ponto Azul, ou ouvido a narração
pela voz do, acho que é Guilherme Briggs, que tem no YouTube. É basicamente um convite, uma chamada para a humildade humana. Explico. Em 1977, eu acho que foi 77 ou 79, acho que foi 77, a NASA mandou para o espaço as duas sondas espaciais, a Voyager 1 e a Voyager 2. Para o quê? Para o objetivo de estudar os planetas do Sistema Solar. E quando a Voyager completou sua missão, lá por 1990, o Carl Sagan convenceu a NASA a virar uma das sondas para os planetas do Sistema Solar para bater um retrato, para bater uma fotografia. Tanto que a fotografia ficou conhecida como retrato de família. E a muitos milhões de quilômetros de distância, o planeta Terra e os outros planetas seriam pequenos pontos de luz. Seriam pequenos pontos de luz quase imperceptíveis numa foto. E a partir daí o Carl Sagan escreveu assim, o primeiro acho que o texto, né? E depois o livro, que é basicamente um tapa na cara da arrogância humana, porque como nós somos pequenos diante dessa imensidão do cosmos, do universo. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. E por que ele resolveu escrever o texto? Porque quando tiraram a foto, todos os planetas, acho que foram seis que foram fotografados, os planetas do Sistema Solar, o único que parece ter alguma importância especial é a Terra, porque sobre o pontinho que é a Terra na foto, tem um feixe de luz, que nos dá a entender de que nós temos alguma importância especial nesse universo. Mas, na verdade, a explicação é um acidente de, abre aspas, geometria e ótica, acho que foi isso a expressão que Carl Sagan usa no texto, que é o reflexo do Sol, a luz do Sol bateu na câmera e deu essa ilusão de ótica. Essa daqui, deixa eu ver se dá para ver bem, esses 6 planetas aqui são, deixa eu ver aqui, Vênus, Saturno e mais importante esse aqui, a Terra. Esse pontinho aqui é a Terra e dá para ver que tem como se um feixe de luz segurasse a Terra nessa imensa arena cósmica, como diz o Carl Sagan. Eu gostaria de ler um pouquinho de 2 ou 3 parágrafos do texto Pálido Ponto Azul, que depois virou o livro Pálido Ponto Azul, no qual Carl Sagan acabou sendo muito feliz em demonstrar como nós somos insignificantes, como nós somos tão pequenos e ao mesmo tempo, em contraposição, a humanidade acaba sendo, às vezes, né, tão arrogante nesse mundo, falta tanta empatia às pessoas. Vamos ao texto. A espaçonave estava bem longe de casa, e eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Daí ele, se referindo à foto em si, não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Nesse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal.
como é bonito e ao mesmo tempo assustador saber que somos tão pequenos e estamos até então sozinhos nesse universo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado das reflexões, e convido a todos a se inscreverem no meu canal e também a comentarem quais desses livros vocês já leram ou qual vocês têm interesse em começar a ler, seja Dostoiévski, seja Carl Sagan, e até o próximo vídeo.